em Mateus, capítulo de número 24. Vamos falar da vinda de Jesus. Amém? Quem está esperando a vinda de Jesus aí? Glória a Deus. Quem quer que ele volte? Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra, ela se faz necessária sempre, que é para a gente ficar ligado. Amém? Amém. Porque às vezes o mundo diz que Jesus não vai voltar mais, é ou não é? E quando você vai pregar, você diz: não, essa conversa eu escuto desde que é meus antepassados, desde que eu era menino que eu escuto essa conversa, é ou não é? E aí Pedro vai dizer que Jesus voltou porque está dando tempo para o povo se arrepender. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler, vamos meditar. E se tem um irmão aqui nessa noite, que está aí meio mole, meio desanimado, fique sabendo, Jesus vai voltar. E nós temos que estar preparados. Amém? Aleluia. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Quem está entendendo? Glória a Deus. Se você cumprir a palavra, se você servir na palavra, ler a palavra, buscar a palavra, Deus tem compromisso contigo. Amém? Amém. A Bíblia diz que Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Amém, irmão? Então, se você pensa que Deus tem compromisso com você, vigie, viu? Amém? Se Ele diz assim: se eu estiver em vós, vós estiver em mim, tudo que pedir vai dar certo. Amém? Mas tem que estar essa ligação, eu em vós em mim. Amém? Porque muitas pessoas não querem se congregar dentro de casa. Amém? E isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente esteja sempre reunido. Isso se chama a unidade, a comunhão da igreja. Quem está entendendo? Glória a Deus. Um crente que fica dentro de casa, não quer ir para a igreja, eu considero ele como um ramo cortado da videira verdadeira. Amém? Eu sei que tem irmãos agora que estão trabalhando, tem irmãos que estão nas suas batalhas, mas quando o crente quer ficar em casa achando porque está orando vai ser salvo, ele está enganado. Amém, irmão? Amém. Não, mas Jesus já vive em mim, eu sou o templo. Você é o templo, mas você tem que estar aqui junto, unidos, é ou não é? A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando ele subiu para o céu, ele disse que ia voltar. Falou que ia voltar. Falou ou não falou? Falou que ia voltar. Mas você vai ver que Pedro não deixou de ir para o templo. Amém, irmão? Você vai ver Pedro, João, sempre eles estavam indo para o templo. Aleluia. Amém? Quando não era para o templo, era para a sinagoga. Mas eles não deixaram de ter essa comunhão com as coisas de Deus. Amém? Amém. Porque tem muito aí que se chama desigrejado e diz que não precisa mais de pastor, não precisa mais de igreja, também não precisa mais de Deus. É ou não é? Sim ou não? Não precisa mais de Deus, né? Não precisa de pastor, não precisa de igreja, não precisa de ninguém. Então pronto, ele está se achando que vai subir, então deixa ele lá. Né? Para aquele grande dia, quando tocar a trombeta, vamos ver se ele sobe. Quem achou Mateus 24, vamos ler do 1 ao 14. Essa é uma pregação que sempre nós temos que estar fazendo menção na igreja. Porque eu escuto por aí muitos pregadores dizer que a volta de Jesus não é mais pregado nas igrejas. Pois aqui não, aqui é pregado todo ano e na hora que Jesus mandar. É ou não é? Vocês sempre estão ouvindo, sim ou não? Sim. Se vocês ficar, é porque vocês não prestaram atenção nas coisas de Deus. Amém? Amém. Mas se você prestar atenção, vai ficar ligado. Aleluia. E não vai ser enganado quando vier o espírito do engano. Você não vai ser enganado. Quem está entendendo isso aí? Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 24, do 1 ao 14, que diz assim, eu vou ler para vocês: o sermão profético e o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aí Jesus ia para o templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em
rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para ser atormentado, matar-vos-ão, sereis odiados de todos a gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Senhor nosso Deus e nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite, meu Pai, aqui está a tua igreja reunida, meu Pai, para aprender da tua palavra, Senhor, porque a tua palavra, quando nós somos ensinados por ela, nós não seremos enganados, aleluia, nós não seremos ludibriados, aleluia, pelas coisas lá do mundo, pelas coisas do inimigo, meu Pai. Nesta noite, vem falar com a tua igreja, vem falar com o teu povo que se chama pelo teu nome, aleluia, e que eles vão se preparar, que eles estão preparados para o grande dia do Senhor, aleluia, o dia que a igreja vai ser levada, o dia que a igreja vai para as bodas do Cordeiro, aleluia, e o mundo vai passar pela tribulação, mas a tua igreja, nós cremos que a tua igreja vai ser guardada, porque a tua igreja não foi preparada para a ira, mas foi preparada para a salvação, aleluia. Deus trabalha aqui nesta igreja, trabalha nos pensamentos das crianças, dos jovens, dos adolescentes, das senhoras, dos senhores, e toda aquele que ouvir esta palavra, vem estar preparado, vem estar orando, vem estar lendo, vem estar buscando, vem estar jejuando, vem estar se consagrando, se separando para Deus, aleluia. Deus, nesta noite, fala com a tua igreja, nesse tempo que nos resta, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Aleluia. Pode se sentar dando glória a Jesus, aleluia. Vou pedir para você dar palma não, porque as palmas ficam um negócio meio estranho aí, uns batem, uns não batem, fica um negócio meio estranho. Amém? Então dê glória aí para me ouvir. Vamos ver se está funcionando aí o material. Amém, igreja? Então, essa palavra que nós estamos trazendo, ela se chama a doutrina do futuro, aleluia. A doutrina do futuro, ela é chamada de escatologia, aleluia, que é estudo das últimas coisas, aleluia. Aqui nesse texto vai falar sobre os
fim do mundo. Aleluia. 3 perguntas eles fizeram para Jesus. Amém, igreja? Amém. Bendito é o nome do Senhor. E aí Jesus vai começar a falar do que vai acontecer para eles. Ele vai dizer: haverá o quê? Muitos falsos profetas. Aleluia. Está tendo lugar? Está aumentando lugar? Tá? Muitos virão em meu nome. Aleluia. E eles não vão enganar poucas pessoas. Eles vão enganar muitas pessoas. Aleluia. Se fosse possível, o inimigo ia destruir até os escolhidos. Mas sabe por que Deus? O inimigo não vai destruir os escolhidos? Por quê? Porque está instruído na palavra. Aleluia. Quem é instruído na palavra é sábio. Aleluia. E não vai se comover e nem se mover por qualquer vento de doutrina. Porque quem é doutrinado, quem presta atenção na palavra, ele está ligado no céu. Aleluia. O inimigo não vai te enganar se tu prestar atenção que está saindo aqui voltar. Aleluia. Não só hoje, mas toda vez que Deus traz uma palavra através de mim ou através dos irmãos, te chamando a atenção, te consolando, te edificando, te exortando, é para o teu bem. Aleluia. Amém? A palavra, ela pode até bater em você e você não gostar, mas depois vai fazer um efeito em você. Aleluia. Porque a palavra de Deus bota a gente para pensar. Quem está entendendo isso aí? Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Eles cuidado, acautelai-vos, tenha cuidado, para que você não seja enganado, porque muitos vão vir em meu nome, não só dizendo eu sou o Cristo, mas não dizendo eu sou servo de Deus, não é? Vai vir com a aparência de crente, cabelo de crente, roupa de crente, vida de crente, parecendo ser crente, mas muitos são enganadores. Aleluia. Você está entendendo isso aí? Glória a Deus. Aleluia! E ele vai vir a qualquer momento, quem crê? Glória a Deus. No 24, 27 vai dizer: porque assim como ela se mostra no Oriente, assim se mostrará no Ocidente. Aleluia! Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Tem que estar preparado, igreja. Tem que estar ligado, igreja. O mundo está sendo, aleluia, está trazendo muitas coisas, muita inovação. A ciência está se multiplicando. Não está? Tá? Daniel teve a revelação e Deus diz: Daniel, a sabedoria, o conhecimento, a ciência vai se multiplicar. Aleluia. E aí, hoje nós vemos tantas coisas modernas, não é? Sim ou não? É que não existia, hoje existe. Coisas tremendas. Aleluia. O conhecimento está aumentando, mas muitos estão sendo sábios humanamente, porque espiritualmente não tem nada. Aleluia. A maior sabedoria é aquela que vem lá de Deus para nós. Aleluia. Quem está entendendo isso aí? Glória a Deus. Deus dá a sabedoria para os homens, mas a maior sabedoria vem do céu. Quem crê? Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Então Jesus está voltando. Dizer para o irmão: Jesus está voltando. Aleluia. Como é que está a tua vida? Como é que está as tuas ações, as tuas atitudes? Ei, Deus vê todas as coisas. Deus não vê? Vê. Ele olha para dentro da sua mente. Ele olha para dentro do seu coração. Ninguém engana Deus. Você pode enganar o homem, mas a Deus você não engana, não. Ele olha para dentro da sua alma. Ele bate como se fosse uma chefe em você, porque ele te conhece. Aleluia. Amém? Não adianta a gente passar anos e anos sentado nesses bancos e não subir para a glória, igreja. Aleluia. Temos que se preparar. Temos que andar como é para andar. Aleluia. Se libertando das coisas deste mundo e buscando as coisas lá do alto, porque as coisas lá do alto elas vão permanecer nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes a pessoa pede, não tem vergonha, não é? Na vida, sim ou não?
em coisas inúteis, enquanto você podia ler a Bíblia, você está perdendo tempo. Ei, a Bíblia diz que nós temos que remir o tempo, aproveitar o tempo que nos resta, é ou não é? Diga por quê? Porque tudo está passando, vai passar, vai ou não vai? Vai passar. Outra hora eu era jovenzinho, né? E hoje nós somos senhores já, então o tempo está passando. E eu já estou vendo que daqui por 70 o tempo também vai passar rápido, porque está passando. Amém, igreja? Amém. E nós temos que preparar o nosso coração, as nossas mentes, a nossa vida para servir melhor o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. E aí, eles cuidaram que ninguém vos engane. Aí vai Benjamim. Vigia aí, viu? Aleluia. Cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão dizendo eu sou o Cristo. Enganarão a quantos? A muitos. Aleluia. Mas quando é que o diabo não consegue enganar? Quando aquele crente tem a palavra dentro dele. Aleluia. Amém? Por isso que o crente tem que ler Bíblia. Por isso que o crente tem que buscar a Bíblia. Tem que buscar na palavra. Para quê? Porque vai se vir lá na frente. Vai ou não vai? Hã? Vai. Muitos são os enganadores. Ei, tem muitas pessoas que pregam bonito, não é? Prega bonito que estronda. É? Canta que estronda. Mas Deus está olhando para dentro deles. Se é isso aí, é osso seco. Viu? Isso é osso seco. Deus sabe ou não sabe? Sabe? Tinha um irmãozinho ali que pregava, que era uma benção. Mas quando as irmãs tinham um dom de revelação, viram as mãos dele impuras, as mãos dele sujas. E aí, quando elas iam dizer, pastor, eu vi as tuas mãos sujas. Eles cala a boca. Não está tendo revelação aí, não é revelação não. E repreende a ela. Depois a casa caiu, porque o que estava escondido se revelou. Porque ninguém que usa de engano, engana na casa do Senhor. Aleluia. O Salmo 101 vai dizer: eu procuro os fiéis que me adoram. Aleluia. Mas aquele que usa de engano na minha casa não permanecerá. Aleluia. Glória a Deus. Então muitos estão por aí, ei, irmão. A hipocrisia, o fingimento, a hipocrisia, a falsidade é uma coisa que não consegue ficar muito tempo, não é ou não é? Sim ou não? A pessoa sorri para você, se arranha com você, mas ela não vai aguentar aquela máscara muito tempo, não. Um dia ela vai cair. Quem está entendendo? Glória a Deus. Não é a máscara aí que a China botou na cara da gente, não, viu? Não é essa máscara, não. É a máscara da hipocrisia. Ela não vai sustentar na cara daqueles que estão querendo te enganar. Aleluia! Eita, pode ou não é? É, vai se manifestar o que está escondido. O falso religioso, o falso e mentiroso vai ser revelado. Aleluia! Porque onde tem o joio, onde está o trigo, tem o joio também. Aleluia! Por isso que nós temos que estar preparados, temos que estar firmados. A sua fé não é para estar firmada em mim, a sua fé é para estar firmada em Jesus. Aleluia! Quem confia muito na minha vida, é isso? Tem que confiar em Jesus. Amém? Amém. Você tem que olhar para mim e para minha esposa e ver o exemplo que nós estamos querendo dar para vocês de crente. Aleluia! Amém, igreja? Amém. Mas se sustentar na minha fé, se sustentar na minha oração, ó, o dedinho, ó, negativo. Amém, irmão? Amém. Porque cada um de vocês tem que crescer na graça e no conhecimento. Quem está entendendo isso aí? Glória a Deus. Olha para mim, outra verdade aqui. Crente que vem só para a igreja, ele não se sustenta só porque ele vem para a igreja, não. Ele se sustenta quando ele guarda a palavra. Aleluia. Amém? E não é só quando vem para cá, não. Lá na sua casa você tem que ler a Bíblia também, viu? Amém? Lá na sua casa você tem que ser crente também. Lá na sua casa você tem que orar também. Aleluia. Não é só para mostrar para mim que ora, não. Não é só para mostrar para ele que ora, não. Você tem que orar aqui. Você tem que orar na sua casa. Você tem que orar no seu trabalho. Você tem que orar no seu colégio. Você tem que ser crente em todo lugar, é ou não é? Glória a Deus.
Porque ele disse: eu guardei a tua palavra no meu coração. Aleluia. Amém? Davi não era só um crente de aparência, Davi era um crente de verdade, verdadeiro, sincero. Amém, igreja? Amém. E Jesus veio da descendência de Davi. Aleluia. Glória a Deus. Então, igreja do Senhor, ele diz: aleluia, eu sou Cristo. Vamos dizer, e enganaram a quantos? A muitos. Aleluia. Ei, existem pessoas que estão aí criando seitas e pegando versículos, pegando textos e criando heresias e estão levando muito, sabia disso? Estão levando. Aleluia, porque o ser humano tem a tendência de ser enganado mesmo, porque ele gosta do engano. Muitas pessoas gostam de ser enganadas, não é? É chamado os crentes José Augusto. Os crentes José Augusto, aqueles cantor que tinha: mente pra mim, me ajuda a viver. Por quê? Porque ele gosta da mentira. Quem gosta da verdade aqui? O cara estava levando o pai de Chico e cantou: mente pra mim, me ajuda a viver. Olha aí. É, irmão. Ele não queria livrar daquela parte, viu? Ele queria ser enganado. Então a igreja, ela não anda com mentira. A igreja anda na verdade. Aleluia. Quem anda na verdade aí? O crente está baixando para o céu, está esperando Jesus. Ele não pode andar com mentira, viu, irmão? Nem para ganhar dinheiro você pode mentir. Amém? Por quê? Porque a mentira vem do diabo. Aleluia. O pai da mentira é o diabo, igreja. E Jesus diz: eu vim para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Glória a Deus. Mas tem crente que diz que é crente e anda com mentira, viu? Anda com mentira, está esperando Jesus. Irmão, você vai ficar se tiver com mentira. Amém? Vai ficar, porque Deus não tem parte com as trevas, não. Jesus diz: o diabo está vindo aí, ó. Ei, para mim aqui, ó. O diabo está vindo aí e ele não tem parte comigo, porque ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E quando fala mentira, fala do que é seu. Não é? Outra coisa, o crente está esperando Jesus, ele não pode ser falso com seus irmãos, não. Amém? Eu sou seu irmão, você é meu irmão, não é? Olha para o seu irmão, você é meu irmão. Você não pode me enganar. Amém? Você tem que me ajudar, não me derrubar, não é? Senhor, não? Porque tem gente que diz que é crente, mas engana, mente, surrupia, se faz de louco, faz de abestalhada, se faz de todo. É, irmão? O crente que está esperando Jesus não pode se misturar com as coisas dessa vida. Quem está entendendo? Nem para ganhar dinheiro. Amém? Amém. Então, ó, a palavra do crente está esperando Jesus, diga qual é? Sim, sim e não, não. Amém? Olha para mim, igreja. Presta atenção, senão vai ficar no arrebatamento aí. Aí tu vai cantar: aonde está os irmãos barulhentos? Aonde está que não vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai cantar neste momento. Aquele povo foi morar lá em Sião. Aleluia. Se você não prestar atenção naquele dia, você vai ficar. Você quer ficar? Pois presta atenção. O Espírito está aqui, não está? A palavra de quem é? E o Espírito usa quem? Quem ele quer, não é? Ele está aqui vestindo, te prepara. Fica pronto, fica preparado. Aleluia. Daí a pouco ele vai dizer assim, ó, que tem que guardar a nossa coroa da vida eterna. Nós não podemos vacilar. Amém, irmão? Amém. Eles guardam o que tu tens. Para quê? Para que ninguém roube a tua coroa. Quem é o ninguém? É o diabo, é o ninguém. Ninguém roube a tua coroa. Ei, a coroa da salvação.
Pensamento que ninguém está conformado. Ele já está satisfeito com o que está. Nem pede o Espírito Santo, nem busca os dons do Espírito Santo, nem lembra que existe Espírito Santo. É assim ou não é? Só lembra quando alguém fala aqui no culto. Ei, irmão, você tem que desejar Ele. Amém? Diga por quê? Porque na vida de Jesus, quem vai levar você é Ele. Aleluia. Quem vai levar você para Jesus é Ele. É o Espírito Santo. Amém? Amém. Não vai ter avião da Gol, não vai ter avião da TAM, não vai ter avião da Itapemirim, nem da Azul, nem das companhias aéreas dos Estados Unidos. Quem vai te levar para cima é o Espírito Santo. Aleluia. Por isso que você está selado, mas você tem que buscar. Amém? Amém. Não se conformais com as coisas dessa vida. Amém? Paulo vai dizer que nós devemos nos conformar com as coisas deste mundo. Aleluia? Mas se renovar, se revestir, melhorar, aperfeiçoar na presença de Deus. Quem está entendendo isso aí? Glória a Deus. Amém? Amém. Então Jesus vai dizer: cuidado, que muitos virão e enganarão a muitos. Eita! Amém? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Na minha vida de crente, eu tive 10 pastores que me guiaram. Amém? Eles tinham falha. Quem está me ouvindo aí? Glória a Deus. Eles tinham falha. Eles eram seres humanos. Só que uma coisa eu fiz, o que foi? Eu peguei o que servia para mim e guardei. E o que não servia, passei para lá. Deu para entender isso aí? Glória a Deus. A gente não pode ver as coisas erradas de todo mundo, porque nós tudo tem falha aqui. Tem ou não tem? Nós tudo tem falha. Amém? Amém. Só existe um perfeito. É Jesus de Nazaré. Aleluia. Só Ele é perfeito. Quem está entendendo? Glória a Deus. Nós somos falhos. Cuidado para não levar aí nos outros, você pode cair. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aleluia. Viu? Cuidado. Vigia. Verso número 6. E ouvindo, vireis de guerras, rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é mista que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Amém? Amém. Todo dia nós escuta de guerra, não é? Todo dia nós escuta a conversa de guerra, sim ou não? Sim. Mas ele vai voltar, vamos, vai. Vai. Tu crê nisso? Glória a Deus. Tu crê que ele vai voltar para buscar a igreja? Aleluia. Ele vai te buscar? Porque ele prometeu. Ele prometeu, ele disse que ia voltar. Foi ou não foi? Então, vai haver guerras, rumores de guerras. Eu tenho que me assustar? Ele disse: mas não se assuste não. É necessário que isso aconteça. Amém? Amém. É mista, é mistério, é de Deus que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Aleluia. Eu não sei se vocês ficam ligados nos assuntos do mundo, mas o mundo está uma confusão grande, viu, irmão? Tempo quente no campo, pegando fogo, um outro caindo no rio, um outro alagando, o negócio está sério, irmão. Está vendo os sinais, não sei? Presta atenção, igreja. Ele respondeu 3 coisas por discípulo. Ele respondeu o que eles perguntaram: quando será a tua vinda? Quando vai acontecer essas coisas? E quando será o final do mundo, o fim dos tempos? Aleluia! E aí ele foi respondendo: vai vir falsos cristos, vai ter guerra, vai ter peste, vai ter terremoto. Aleluia! Os irmãos vão esfriar, vai ter decepção, muitos vão envergonhar e vão ser envergonhados e vão aborrecer e se aborrecer com os irmãos. Aleluia! Amém? Amém. Mas a igreja tem que estar o quê? Preparada. Eu pergunto para você: é a igreja. Você é a igreja, amém? Se prepare, amém? Busque se limpar cada vez mais. Busque se purificar. Você pode fazer as coisas da vida, mas tem que ver o que agrada a Deus. Paulo diz: eu posso fazer todas as coisas
Deus vai falar. Fala ou não fala? O que eu disse que perguntar, ele respondeu. Se você perguntar, Senhor, o que é que está precisando melhorar na minha vida? O Senhor vai falar contigo. Amém, igreja? Amém. Um belo dia tu está aqui, chega um pregador e vai falar para você o que precisa melhorar na sua vida. Aleluia! Porque Deus vai usar o nome mesmo para te avisar. Aí você tiver intimidade, Ele vai falar diretamente com você. Aleluia! Amém? Bendito é o nome do Senhor. Ele vem buscar a sua igreja. João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia! E eu vou preparar lugar para vocês, e depois vou vir para buscar vocês. Aleluia! Amém, irmão? Esse Jesus é maravilhoso, amém? Eu conheço um irmão que diz que Jesus é lindo. Aleluia! E ele é lindo mesmo, ele é maravilhoso. Ele está dando tempo para muitas pessoas se arrepender, porque já podia ter vindo, sim ou não? Porque o tempo dele lá não é o nosso tempo. O tempo dele lá é eterno, e o nosso aqui é limitado. Amém? Amém. Ele disse para o povo dele: olha, se vocês não se arrepender, olha para mim, ele disse para o sacerdote daquela época, os escribas, os fariseus, saduceus do estado da época, ele disse: se vocês não se arrepender dos pecados de vocês, vocês vão morrer dos seus pecados. Aleluia! Eita, Jesus! Irmão, não é carro que vai salvar nós, amém? Não é o cargo, olha para mim, não é o cargo que vai te salvar, não é os dons que vão te salvar, não é nada que você faça que vai te salvar, é o que Jesus já fez por você que vai te salvar. Aleluia! Agora nós temos que ficar na posição, aleluia, se separando do mundo e buscando se santificar a cada dia mais, aleluia, se limpando, se purificando, se santificando, buscando mais. Ei, tudo que você olha com os seus olhos é como se você jogasse para dentro do seu ser, sabe disso? Amém? Por isso, se teus olhos for bom, todo o teu corpo está em luz, mas se os teus olhos for mal, todo o teu corpo está em treva, aleluia? Então nossos olhos são como um câmera da nossa alma, tudo que nós estamos vendo, estamos jogando para dentro de nós, sabe isso? Amém? Por isso que quando você lê mais a Bíblia, lê mais, olha mais, você sente mais a presença de Deus, aleluia! O Tarcísio disse que tem um pastor, que ele partiu para o Senhor, né, o pastor Isaías, na casa do mundo, já partiu para o Senhor já, olha, mas quem chega lá sente a presença do Espírito Santo, aleluia! Glória a Deus. O homem não partiu, mas a presença de Deus está na família dele, aleluia! Você está entendendo isso aí? Amém? Amém. Irmão, o assunto que não deixa fugir da ideia, ó. Irmão, enquanto você está firme, a sua família está olhando para você. Quem está entendendo isso aí? Seus filhos estão olhando para você, sabe disso? Os seus parentes estão olhando para você, estão vendo você de pé com uma coluna, você está entendendo? Se você cair, eles caem também, aleluia! Por isso que você tem que estar de pé, para tirar ele das trevas para a luz, aleluia! Amém? É como se você fosse a mão que vai ajudar eles, aleluia, a sair do lamaçal do pecado, aleluia. É você, Deus vai usar você, a luz de Deus está em você, você é sal da terra, você é a luz deste mundo, para resgatar os teus, aleluia. Por isso que se você pecar, se você cair, cai um bocado também, sabe disso? Por causa de um, muitos foram salvos. Por causa de um, toda a humanidade caiu. Foi ou não foi? Por isso que nunca pense em voltar para trás. Mas sempre, Jesus, eu quero ser luz. Eu quero que a minha família veja Jesus em mim. Eu quero que meus parentes vejam Jesus em mim. Eu quero que meus vizinhos vejam Jesus em mim. Aleluia! Mesmo sendo falho, mas ele tem que pedir:
Jesus, eu quero ser parecido contigo, não é? Glória a Deus. Paulo vai dizer, chegar meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Então não vá porque fulano disse de você, porque o diabo vai querer te derrubar, o diabo vai querer te enganar, vai querer te desanimar, vai querer te tirar da presença com palavras. Mas Jesus já te deu a vitória já. Aleluia! Amém? Amém. Olha só, se cumprir a promessa foi dada. Amém? Não se turbe o vosso coração. Glória a Deus. Crede, acredita em mim, acredita no Pai, porque lá tem muitas moradas. Aleluia! E se eu for, eu vou preparar lugar para vocês. Ele foi? Ele foi? Pois ele foi preparar lugar para nós lá. Amém, irmão? Amém. Foi preparar lugar para vocês, irmão. Amém? Glória a Deus. E ele diz, ó, ele vem buscar a sua igreja. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Tu crê nisso? Glória a Deus. Aleluia! E ele vai dizer mais: porquanto se levantará nação contra nação, rei contra rei, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Aleluia! Ele pronunciou isso aí. Terremoto sempre existiu, furacão sempre existiu, enchente sempre existiu, seca sempre existiu, sim ou não? Mas ele disse que pro final dos tempos o negócio vai ficar pior, mais quente o tempo, viu? Amém? Amém. Se você assiste assuntos sobre o mundo, ó, lá na África se abre uma rachadura quilométrica. Sabe o que é quilômetro, sabe? Ó, eles estão dizendo que o continente africano vai se arrebentar bem no meio, viu? Porque rachadura em vários países com uma rachadura, a terra vai se abrir, igreja. Amém? São sinais apocalípticos que vão acontecer. E a igreja tem que estar preparada. Cadê a igreja? Glória a Deus. A igreja tem que estar preparada. Aleluia? Porque ele vai vir resgatar a igreja. Aleluia? Ele vai pegar a igreja. Ele vai levar a igreja para ele. Aleluia? Para morar com ele. Amém? Amém. Esse Deus é santo. Hoje nós também temos que se esforçar para melhorar. Amém? Senhor, o que está faltando para me melhorar? Senhor, por que eu não recebi ainda o batismo do Espírito Santo? O que está impedindo eu receber o batismo do Espírito Santo? Aí Deus vai dizer: é o espírito de demônio que tu está assistindo. Vai dizer: está preparado para ouvir Deus falar? Está preparado para ouvir Deus falar? Glória a Deus. Quando assiste esse espírito de demônio, tu abre a tua janela, os demônios entram na tua casa. Aleluia! Porque a televisão é um portal, irmão. Não é? Sim ou não? É. Mas você não vai assistir, não. Mas Deus deixa você à vontade. Sim ou não? Eles estão colocando dois caminhos entre vocês: o caminho da vida e o caminho da morte. É o conselho de Deus. Mas eu quero que vocês escolham o caminho da vida. Aleluia! Para que a vida de vocês venha dar tudo certo. Quem pode dar glória a Deus aí? Amém? Amém. Para a igreja vai ser tempo bom, igreja. Para a igreja vai ser tempo bom. Amém? A igreja vai para as bodas do Cordeiro, para a festa celestial, para o casamento. Ei! Mas nós estamos aqui na terra ainda, sim ou não? Nós podemos passar por algumas aflições, sim ou não? Nós podemos ver algumas tribulações que vão acontecer ainda, saber disso? Você está vendo aí o que? Você está vendo aí o sinal, o chip. Você está sabendo que o dinheiro vai acabar. Calma! Você está preparado, não está sabendo. E a Bíblia só vai comprar e vender quem tiver o sinal da besta. Ei, agora também foi assim. O cara não manda nem dinheiro, ele manda um pix. Eita! Meu patrão disse: vou mandar um pix para você. Manda a conta aí. É bom, né, irmão? É bom, mas depois quando ele botar a pulseirinha na mão ou na testa, aí o bicho vai pegar. Eita! Quem está entendendo isso aí? Aleluia. Para o mundo vai ser tempo de punição.
Amém? Para o mundo, mas você tem que ter justiça de Deus, porque o mundo não quis saber do Filho de Deus. Aleluia! O mundo não quiser saber, muitos se desviaram, muitos se afastaram de Deus. Aleluia! E muitos vão procurar a igreja e não vai achar mais. Aleluia! Muitos vão procurar as irmãs e não acha mais. Muitos vão procurar você e não acha mais. E a igreja vai estar fechada. Aleluia! Você vai procurar lá em casa, não vai me achar mais. Vai procurar as irmãs nas suas casas, não vai achar mais. Porque vai ser tempo de tribulação sobre a face da terra. A ira de Deus vai descer sobre toda a terra. Quem está entendendo isso aí? Aleluia! E a igreja tem que estar preparada. Amém? Amém. Porque não vai dar tempo, igreja. Ó, você tem que buscar agora. Amém? Amém. Não vai para frente, eu vou buscar mais. Eu prometo que em 2022 eu vou buscar mais. É aquelas promessas de final de ano que nunca acontece. Sim ou não? Mas prometo logo agora, Senhor, a partir de amanhã eu quero melhorar. A partir de amanhã eu quero ser melhor, um crente mais fiel. Outro ano está só visitando a tua casa, está só na tua igreja, mas eu não tinha experiência contigo, não tinha intimidade contigo. Eu quero ter mais de Deus na minha vida. Aleluia! Eu não quero ser um crente acomodado, um crente desanimado, um crente frio. Eu quero ser um crente quente, pegando fogo. Aleluia! Não aceite frieza na sua vida, não, igreja. Amém? Amém. Não aceite dizer na sua vida. Você serve um Deus poderoso. Quem serve esse Deus aí? Aleluia! Glória a Jesus. O tempo está chegando. Amém? Amém. E aí, vai chegar a hora, igreja. E vai dizer mais. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ei, vamos ver contar a buchura grave. Bota a pé teu menino. Ela sente o quê? As primeiras contrações, não é? Ela corre no médico. Se for o primeiro filho, pode esquecer do primeiro, porque às vezes o primeiro a mãe se esquece. Se ela se esquecer das primeiras dores e ela for para o médico vai dizer assim: mãezinha, volte para casa. Ainda está longe ainda, é ou não é? Quem teve filho aí sabe isso aí, aleluia? Mãezinha, volte, mãezinha. Ainda está longe ainda. E Jesus fica aqui. E tudo que ele falou é só o princípio. Aleluia. Amém? É só o começo. Ainda não é o fim, não. Ainda tem muita coisa para acontecer. Quem está esperando já dá glória a Deus aí. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aleluia. Nós não estamos isentos. Olha para mim aqui, ó. Nós não estamos isentos de passar por tribulação, não. Amém? Mas eu acredito que a igreja não foi chamada para ir. Aleluia. Amém? Eu acredito que a igreja foi chamada para a salvação. Aleluia. Agora que eles estão percebidos ou distraídos com as coisas dessa vida, eu não saio não. Amém? Vocês já não vão subir não. Porque às vezes a gente pensa que está tudo bem, não é? Mas a alma da gente está precisando de alguma coisa, está doente. Muitas pessoas estão doentes na alma e nem sabem. Né? Doente na alma. A pior doença não é nos ossos, não é no nervo, não é na carne, não é na cabeça, não é no membro. A pior doença é na alma. Amém? Coração sujo, contaminado, com a alma que não está limpa pelo sangue de Jesus, ou está sujando todo dia. Então temos que limpar. Amém, irmão? Amém. Se policiar. Glória a Deus. O que é que você está vendo? O que é que você está assistindo? O que é que você está ouvindo? O que é que você está fazendo? Aonde você está andando? Tudo isso aí você tem que rever na sua vida. Amém? Porque Jesus, ele é santo.
E ele diz que nós que seguimos ele tem que ser santo, tem que ser separado. Aleluia! Para quê? Para ele, só para ele. Amém? Amém. De dentro de nós não pode jorrar duas fontes, não. Amém? Uma hora é doce, uma hora é amargo, não. Tem que jorrar uma fonte só. Aleluia! Dentro de nós. Glória a Deus. Eu não posso ser só mel e posso ser fel, não. Tem que ser uma coisa só, uma fonte só. Porque a água que jorra em nós jorra para a vida eterna. Aleluia! As pessoas olham para você, um dia você é carne e um dia você é peixe. Um dia você é graça, um dia você é articulado, tem com os outros. Hein? Então nós temos que aprender a andar no caminho do Senhor. Aleluia! E separar o que agrada a Ele, separar o que não agrada a Ele, tira de dentro de ti tudo que não agrada a Ele. Amém, irmão? A Bíblia diz que se nós se arrepender, Ele nos recebe. Amém? Porque Deus trabalha com arrependimento. Ele sabe o que nós estamos errando, sabe ou não sabe? Mas Ele quer que nós se arrependemos. Aleluia! A primeira pregação de Jesus é arrependemos, aleluia! E crede no Evangelho, aleluia! Amém? Meu tempo está acabando aqui. E diz mais: Jesus vai voltar no ano tal. E muitos enganadores vinham dizendo: Jesus vai voltar no ano tal. Jesus vai voltar no ano tal. E aí, você conhece alguns enganadores, não conhece? Jesus vai voltar no ano tal. E nunca voltou. Por quê? Porque Jesus não disse o mês, não disse o ano, não disse o dia e nem disse a hora. Mas ele disse o quê? Ele disse os sinais. Aleluia! Para a igreja ficar ligada nos sinais. Amém? Amém. Lua de sangue. O sol, eclipse solar. Você está vendo essa história acontecer? Outra hora eu não vi essa história de lua de sangue, não é? É o eclipse lunar. A lua fica meio alaranjada, meio avermelhada. O mundo não sabe, mas você sabe. Aleluia. Você sabe ou não sabe? Ele sinal no céu, na terra e no universo. As estrelas vão cair, vai acontecer muitas coisas fenomenais, fenômenos que nunca você viu, vão acontecer. Amém? Porque ele disse: olhe para os sinais. Aleluia! E o sinal, relógio do mundo, se chama Israel. Você sabe disso? Relógio do mundo é Israel. Quando disser paz, paz, de repente vai vir a destruição. Quem está entendendo aí? Amém? Quando fala de paz, 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 quando disser que vai ter paz no mundo, aí vai vir a destruição, que é a grande tribulação. Amém? Outrora você nem sabia que existia, e existe o terceiro tempo, né? Pois agora, só quem escuta na internet, estão fazendo, vamos fazer, já está construído, já está preparado. O terceiro tempo já está para se levantar. Quem está entendendo isso aí? Por quê? Porque é um dos sinais que o anticristo vai querer entrar lá, sentar lá e receber a adoração. Você está entendendo isso aí? São sinais. O Eufrates, já falei aqui, vou falar de novo. O Eufrates, o rio Eufrates, está secando. Aleluia! Isso é o sinal que está escrito na profecia, que os reis vão passar por aquele lugar para fazer guerra. Que eu estou falando aqui. Amém? Quem pode adorar o Senhor Jesus aí? Nós temos que estar preparados. Amém, igreja? Para terminar, vamos dizer mais. Eu tinha escrito aqui um bocado de coisa aqui, ó. Não saiu nada daqui. Amém? Ele vai falar só aqui dentro. Amém, igreja? Um dia, quem sabe um dia nós falamos os rascunhos que eu fiz aqui. Ele diz assim: nesse tempo, muitos serão escandalizados. Vocês estão vendo isso aí? Vocês estão vendo isso aí? Escândalo. Escândalo não é só com a igreja, é com o ministério todinho. Vocês estão vendo por aí? Os escândalos, viu? Está acontecendo no nosso dia. Pessoas que diziam que era cantor, que cantavam
dizia que era, mas não era. Já estão vendo isso aí acontecer? Escândalo, traição, fulano tomando a mulher do outro, o outro tomando a mulher do outro, filhos, pais brigando, e aí a guerra está no meio do mundo aí, tá ou não tá? Escândalos, amém? Mas já diz assim, ó, ai daquele, olha pra mim, ai daquele que do céu escândalo, ai daquele. Jesus deu um conselho, é melhor pegar uma corda, amarrar no pescoço uma pedra e se lançar lá no lago, amém? Do que trazer escândalo para o reino de Deus, aleluia! É melhor. Então nós temos que ter cuidado, irmão, com a nossa vida de crente, de cristão. Diga por quê? Porque eu levo o nome de Cristo, amém? Eu prego o evangelho de Cristo, eu levo o nome de Cristo, eu levo a imagem desse ministério, amém? E o mundo está vendo, tá ou tá? Quando você sai da sua casa, tem sempre alguém que está lhe vendo, viu? Quando você volta, também está alguém que está lhe vendo. No trabalho, alguém está lhe vendo, viu? E aí, se alguém encontrar com a pessoa dessa, ela diz assim: pastor, aquela pessoa está lá na igreja, eu me defendo. Eita, amém? Nós temos que mostrar para o mundo que nós somos diferentes. Cadê o diferente aí? Nós saímos do mundo. Saímos do mundo para quê? Para ser santo, para servir a Deus. Não é? Se for passar igual, não adianta. Igual que eu era lá fora, não adianta. Eu tenho que melhorar, eu tenho que ser luz, eu tenho que ser sal, eu tenho que ser um referencial para outras pessoas. Querer um dia entrar para essas portas aceitar Jesus, aleluia. Glória a Deus. Eu sempre digo, tem gente que quando se reúne nos ímpios, ninguém sabe quem é crente, quem é ímpio. Sai desse meio, irmão. Sai desse embaraço. As más conversações corrompem os bons costumes, viu? Conversinha. Aí achou legal, palavrazinha solta sai da boca dele. Aí a linguagem mudando, né? A linguagem é a mesma, o mundo se alegra com ele. Ei, quem tem que se alegrar com você é Jesus, aleluia. Não é o mundo se alegrar porque você está falando besteira, não. Eles têm que ver você falando de Jesus para eles, aleluia. Porque você está caminhando para o céu e está caminhando para o inferno. Entendeu isso aí? Quando vai ficar de braços cruzados e desce para o inferno e rindo mais ele. Não, irmão. Faça a sua parte, Deus vai fazer dele. Quem pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Não se distraia com as coisas dessa vida. Se prepare. Como é que vai ser, pastor? Paulo vai dizer que vai ser assim, ó. Ixi, já foi, já. Quem viu piscando os olhos aqui? Nem viu, né? Vai ser desse jeito. Não abrir, fechar os olhos. Vamos procurar? Já foi, já. Aleluia. Vai ficar o perfume dela, o perfume dele, o sabonete dela, o sabonete dele. Vai ficar a escova dela, as coisas dela, as coisas dele. E só quem vai chorar é quem não se preparou para ir. Aleluia. Se prepare, igreja. Jesus está voltando. Aleluia. Ele quer encontrar você separado. Ele quer encontrar você se santificando, buscando, orando, lendo, se esforçando para fazer o seu melhor para Deus. Aleluia. Dá-me as palmas, Jesus. Olha o que diz mais. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aleluia. Amém? Ele disse de todos. Ele disse de todos vão esfriar. Falou? Ele disse muitos vão esfriar. Estão esfriando ou não estão? Então, diga por que estão esfriando? Porque não leva as coisas de Deus a sério. Viu? Porque não ama a palavra de Deus. Porque não tem tempo para Deus. Vai esfriar. Amém? Hoje nós temos que se preparar. Hoje. Você está entendendo? Porque dias difíceis virão. E a igreja tem que estar revestida do Espírito Santo. Aleluia. A igreja tem que estar preparada. Você está entendendo isso aí? Glória a Deus. Muitos. Ele vai enganar muitos. Muitos vão esfriar. Muitos. Mas eu e você não vai enganar,
nem nós vamos criar. Sabe por quê? Porque eu estou ouvindo essa palavra. E eu creio nessa palavra. Eu creio que Ele vai me buscar. Eu creio que Ele vai te buscar. Tu crê nisso? Amém? Amém. Agora, se você está me ouvindo, não se preparar, diga o que vai acontecer. Se Ele tiver obra na sua vida, Ele vai sacudir a sua vida. Aleluia. Se Ele tiver obra, vai sacudir a tua vida, vai sacudir o teu lado, vai sacudir a vida dela e vai dizer: te desperta, acorda do que dormes. Aleluia. Amém? Para terminar, mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Perseverar. Quanto tempo, pastor? Até Jesus voltar, ou até você partir daqui. Amém? Amém. Tem duas maneiras de Deus Jesus voltar para mim e para ti. Qual é? Primeiro. E qual é a primeira? Você pode partir hoje mesmo para o céu. Eita! Não, pastor, amaldiçoa não. Tem duas maneiras do crente se encontrar com Jesus. Amém? Amém. A primeira tem que morrer. A matéria tem que morrer. E a segunda, ser arrebatado pelo Espírito Santo. Aleluia. Duas maneiras. Porque carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. Aleluia. Mas se um corpo transformado, regenerado pelo Espírito Santo. Quem está dizendo isso aí? E o que mais? Para acabar, para terminar. E este Evangelho do Rei será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aleluia. Você sabe que Jesus não voltou ainda? Diga por quê? Porque o número de salvos ainda não se completou. Aleluia. Amém? E porque ainda o Evangelho não atingiu todo mundo ainda. Aleluia. Quando o Evangelho for pregado em todo mundo, o salvo já estiver selado, aí Jesus vai voltar. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Pastor, mas vai demorar. Vai nessa. Porque 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Não é? Se Deus quiser que o Evangelho seja pregado um dia só, ele vai ser pregado. Sim ou não? A internet é uma ferramenta poderosa, não é? Você está aqui, mas a filmagem de hoje vai para o mundo inteiro. Aleluia! Vai no português, vai nos cariceis. Quem vai ouvir, talvez não vai entender, mas o Espírito Santo vai falar com ele. Aleluia! Quem foi que fez a língua? Foi Deus, não é? Quem separou os dialetos? Foi Deus. O cara pode estar vendo essa filmagem hoje aqui, ir lá para a Alemanha, e ele vai ouvir a minha voz. Ele vai entender nada, mas Deus vai explicar para ele. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Amém. Ferramenta. A internet é uma ferramenta poderosa, e esse evangelho vai se espalhar. Quem crê nisso aí? Glória a Deus. E diz o que vai acontecer? Daqui um dia, nós vamos ser convidados para pregar em outros países. Aleluia. Viu? Vamos pegar aqui, ligar para você. Ele vai dar o telefone para ligar para você. Quem está dizendo isso aí? Glória a Deus. Aleluia. Aí tu vai pregar em outros países. Por quê? Ferramentazinha ali, ó, só filmando nós. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. E o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Aí vai vir o fim. Aleluia. Mas para a igreja vai ter festa. Quem vai para a festa aí? Vai querer ficar aqui? Para ver o que vai acontecer? Vai? Pois tenta. Espera aí para ver. Espera. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Espera aí para ver. Quem quer ver? Eu não quero ver, não. Eu quero ver Jesus. Aleluia. Eu quero ir embora deste negócio aqui, desse lugar. Amém? Só que cada um de nós tem uma missão. E a sua missão você só vai quando você terminar ela. Amém? Aí por isso eu não vou fazer, que é para mim demorar mais. Aí você está sendo negligente, aí você vai mais rápido.
Aí Deus vai preparar outro no seu lugar. Por quê? Porque se você não fizer, vem outro e faz. Você sabe disso? Você sabe disso? Você não é a última castanha do saco, não, meu filho. Se você não fizer, vem outro e faz. Você pode ter a voz angelical, você pode ter a pregação melhor do mundo, você pode ser o maior evangelista do mundo, você pode ser o melhor do mundo, mas se você vacilar, o Senhor levanta outro no teu lugar. Sim ou não? Sim. Ah, mas se eu não estiver naquele negócio não anda, se eu não estiver naquele negócio não funciona. Se você não fizer, Deus manda outro para fazer. Mas o que Ele disse que ia fazer, Ele vai fazer. Amém? Amém. Deu uma salva de palmas a Jesus. Se prepare. Diga para o seu irmão, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Fique de pé. Nessa noite, você ouviu a palavra. Se você está meio distanciado, você está meio frio, você está meio desanimado, amém? Você quer uma oração, vem aqui, eu oro com você, amém, igreja? Olha para mim aqui, ó. A palavra que eu dirigi, não dirigi para uma pessoa, dirigi para todos, amém? Você está entendendo? A palavra que eu dirigi, eu não dirigi para uma pessoa, eu dirigi para todos. Deu para entender isso ali? Pastor não prega só para uma pessoa, não, ele prega para todos. Guarda quem quiser. Você está entendendo isso aí? Aí o pastor falou de ti. É tu. Falando de ninguém que estou falando de todos. Amém, igreja? Cuidado com o que está falando. Cuidado com o que está ouvindo. Porque você pode estar comprando coisa errada e Deus vai descer a sombra em você. Vigia. Amém? Eu não falo fulano, cigano. Quando eu prego para todos. Você vai entender isso aí? Não prego para um, não prego para todos. Se você ouviu, você entendeu, guarde para você, porque senão você vai ficar. Aleluia. Esteja sua mão para cá, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Aqui estão os teus filhos diante deste altar, meu Pai. Vieram pedir força, vieram pedir ânimo, vieram pedir graça para continuar marchando na tua presença, para continuar fazendo a tua vontade. Deus, nós somos fracos, falhos muitas vezes. Ajuda os teus filhos que vieram aqui hoje. Ajuda eles, meu Pai. Dá força, dá ânimo, dá coragem, dá fé, dá amor e dá esperança para eles. Não deixa eles desanimar, não deixa eles esfriar, não deixa eles ser enganados pelas coisas dessa vida, mas que eles venham ficar preparados, que eles venham ficar atentos à tua volta. Não deixa eles ouvir palavra negativa, não deixa eles ouvir palavra contrária, não deixa eles emprestar os ouvidos para o diabo, não. Eles venham emprestar os ouvidos para ouvir o que é bom, o que é santo, o que é justo e o que é verdadeiro, o que exorta, o que consola e o que edifica. Toma teus filhos nas tuas mãos, eles estão se preparando. Ajuda eles, Jesus. Segura na mão deles, meu Pai, aleluia. Não deixa o mundo sufocar, não deixa a pressão do diabo querer parar, mas que ele seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Sustenta na mão dos meus irmãos, em nome de Jesus. E quem crê, diga glória a Deus. Dê a salva de palmas a Jesus. Amém? Jesus tem negócio com quem se arrepende. Quem está arrependido, Jesus tem negócio com esse tipo de gente. Amém? Quem se arrepende. Mas quem fica se iludindo, passando tempo no melhor, é a mesma coisa. Jesus aí está só vendo. Ele quer salvar quantos? Ele disse: vinde a mim quantos? Todos. Ele quer todos. Amém? Amém. Então vamos para o nosso lado. Diga assim: Senhor, Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra para me dar a esperança que um dia eu vou sair dessa terra para morar contigo no céu de glória. A luta, o sofrimento, as lágrimas, a mortandade, eu não vou ter lá no céu.
Me visita nessa madrugada. Visita os meus sonhos. Visita o meu ser. Me ajude a caminhar. Me ajude a vencer. Acalma a tempestade. Acalma este vento. Acalma este mar. E bota por terra todas as obras do inimigo que se levanta para querer me desanimar, para querer me entristecer, para querer me tirar da posição. Jesus me coloca sobre a rocha inabalável. Diga, Deus, firma os meus pés sobre esta rocha. Segura nas minhas mãos, como um pai segura o seu filho. Aleluia, sustenta e me dá do melhor do céu, porque eu creio que o céu está me esperando. Me perdoa, me ajuda, me fortalece, me anima, faz maravilhas na minha vida. Trabalha no meu espiritual, trabalha na minha matéria, trabalha na minha vida familiar, trabalha na minha vida profissional, financeira, em todas as áreas. Me livra do homem perverso, do homem sanguinário, dos falsos profetas, dos falsos, o joio. Diga, Jesus, me revela os enganadores. Não deixa eu ser enganado, e não deixa eu ser medroso e nem covarde, mas coloque em mim um espírito de valentia, de coragem, de poder e de autoridade. Eu vou sair daqui hoje diferente, porque a tua palavra está me chamando a atenção, porque Jesus está voltando. Aleluia. Diga, Jesus, não deixa eu ficar nesse mundo, não deixa eu ficar nessa terra, porque eu sei que vai ser dia difícil, vai ser dia de angústia, vai ser como uma mulher que está dando um parto, dando a luz. Aleluia, vai ser difícil. Diga, Jesus, me guarda naquele grande dia, ou no dia da minha partida. Não deixa eu estar andando por lá, não deixa eu estar distraído, mas que eu não dar tempo ao teu chamado. Fique comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muda a minha vida, Jesus. Amém. Você vai pensar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,